minha tática é arremessar pra cima e, ó, oração. Jesus! Vamos ver, azedou. Mano, sabe o que é pior? Meu professor tá aqui. O nosso técnico, a gente achou que ele era maluco. Até dá arrepio falar. Caiu. Que isso? Chuá na segunda. Ai, meu Deus! X1 do Fred tá com muita moral. Temos mais um jogador nível Euroliga, NBA, Raulzinho. Fala, meu parceiro. Como tá, Raulzinho? Tranquilo? Tamo aí, beleza. Boas saudades do Brasil? Saudade. Um dia já tô na feijoada, já tô matando a saudade, tá indo bem. Cara, na verdade, como a gente tá no YouTube, a gente podia dar um migué e falar, pô, a gente veio até Utah pra fazer o vídeo desafio com o Raulzinho. Você é da onde daqui do Brasil? Eu sou de BH, Belo Horizonte. Então você foi primeiro na feijoada do que no tropeiro? Eu fui, aqui não tem tropeiro, vai achar tropeiro em São Paulo. Se você tem uns restaurantes mineiros aí. Então, eu não tive tempo, mas eu sou de BH, meus pais de Poços de Caldas e eu aqui agora em São Paulo. Raul, a finta, que linda passada, cai a bola do Raul! Brasil! Com o Raulzinho, vai pra infiltração, pro arremesso, bela jogada do Raul! Toca, Raul! E Raulzinho, a primeira pergunta, quando fala da tua carreira, da sua trajetória, a primeira que vem, eu acho que você já deve estar meio, até de saco cheio de responder, é qual que é a diferença de jogar na Euroliga e de jogar na NBA, assim, porque tem algumas polêmicas, tem gente que fala que é mais difícil uma, mais difícil a outra, tipo o Doncic já falou que na NBA é mais fácil de pontuar do que na Euroliga e tudo mais, mas pra você, como você já teve essa experiência nos dois, qual que é o mais difícil e quais são as principais diferenças? Acho que assim, os dois são difíceis, porque é uma qualidade muito alta de basquete. Eu acho que a NBA, até as regras mesmo, te dá um pouco mais de vantagem no ataque. Então, por isso, às vezes, os jogadores chegam na NBA e falam, não, eu consigo pontuar mais, que é o que principal, né, que as pessoas olham no basquete. E a Euroliga tem o fato de você preparar para o jogo, ter 2, 3 dias para preparar para um jogo, então você vai jogar com um time que já sabe todas as jogadas, já sabe o que você vai fazer aqui, o que você vai fazer ali, e na NBA é um jogo em cima do outro que às vezes você não tem esse tempo de preparar. A quadra é um pouco mais fechada na Euroliga, defesa fora não tem os 3 segundos, então às vezes o cara fica ali, sabe, né, protegendo a pintura, E aí essa que é um pouco a diferença, mas a qualidade de jogadores da NBA, querendo ou não, é muito mais alta do que... Não muito mais alta, mas é mais alta do que a Euroliga, o que faz, eu acho que também parecer mais fácil, né? A qualidade de ofensiva que os jogadores da NBA têm é fora de série. É difícil falar um ou outro. Eu acho que a NBA ainda é um pouco mais difícil, pela qualidade dos jogadores. Mas eu imagino que o Doncic, com a qualidade que ele tem, pra ele é mais fácil falar que eu entro aqui aqui na NBA eu vou pontuar. Pra mim, aqui baixinho, não sei o quê, tem que dar os meus pulos, né, pra passar pelos caras. Mas então se tivesse, por exemplo, agora no futebol vai ter o Mundial de Clubes, né, que vai jogar o Real Madrid contra o Flamengo, Palmeiras, River Plate. Se tivesse um Mundial de Clubes de basquete, você acha que o pessoal da NBA, os times da NBA iam sobrar? Iam. Eu acho que sim. Podia ter um jogo aqui ou ali que um time top da Euroliga às vezes, sabe, daria um pouco mais de briga no jogo. A gente já viu pré-temporada times da NBA perdendo para times da Euroliga. Pré-temporada é um jogo um pouco diferente, mas eu acho que os times da NBA sobrariam bem, assim, num Mundial de Clubes. Desafio de 3 pontos, 3 carrinhos desses. Nas posições do All-Star Game, são bolas de vários pesos e tamanhos diferentes. Então aqui nós temos as duas tradicionais, né, tamanho 7. Aqui a gente tem da WNBA e aqui a gente tem uma tamanho 6. E essa aqui é a Moneyball, que também é diferente, né? Assim, o tamanho é o mesmo, mas é de outra cor e tudo mais. Ela vale 3. Mas muda muito? Esse é o segredo. Tipo, na hora que você for jogar a menor, você vai pensar? Muda. O peso muda, né? O tamanho da bola. Minha tática é arremessar pra cima e, ó, oração. Arremessa e ora. É isso. Então, explicado o desafio, Raulzinho. Você quer começar ou quer que comece? Pode começar. Posso começar, beleza. Tem os 3 carrinhos, eu vou começar de lá, que é igual ao All-Star Game. Você escolhe onde você qual quer. carrinho você começa. Então, beleza. Quanto é o tempo? 1 minuto? Não vai colocar ali não, né? Tá. 1 minuto pra matar 15 bolas. Ó, ainda tem a pressão que o Raulzinho tá lá no Trash Talk. Vai ter apito, vai ter sirene, qual é que é? Ai, meu Deus.
Jesus! Agora a boa, a boa. Sai. Meu Deus, é muito leve. Mas foi! Ai! Difícil pegar. Meu Deus. Mano do céu, que Faltou a horror. Moneyball. Faltou o Moneyball. Voltei. Ela tem... Aí, Isso! ó. Vamos. Vamos, money. Ai. Nossa, Raulzinho. Cansou? Cansei, velho. Difícil. Porque assim, quem ama basquete, todo mundo sempre sonhou em fazer isso aqui. É difícil, velho. Se a gente não fizer 2 rodadinhas, eu tô maluco. 2 rodadinhas, eu tô maluco. Bom, Raulzinho, fiz 5 pontos, velho. Eu achei que eu ia abaixo, mas eu fui mais abaixo do que eu imaginava, assim, porque realmente é esquisito. Tem adrenalina, eu nunca tinha feito isso com um cronômetro ali, então dá um barato. Mas demorou, primeira rodada pra aquecer, agora vai Bom pro tudo. pessoal saber também que não é fácil. Não é fácil, exato. Não, já tô aqui passando todos os Mas planos é- possíveis. Mas só que aí se o Raulzinho de 15 ele fizer 10, aí realmente não tem o que eu fazer, não tem como eu me defender. Vamos ver, Beleza? vamos ver. Então vai lá, Raulzinho, má sorte pra você. Estou aqui zicando, fazendo um cilindro imaginário, colocando uma tampa de acrílico. Pode ficar aí porque vai cair tudo aí embaixo, ó. Vai cair tudo Vai aqui? Então tá bom. Ó, primeira, ó, airball, airball! É isso que eu queria, airball! Pra tirar a confiança. Na primeira airball, quando a primeira airball, ai, desgraçado. Podia ser igual na Europa. Tira aqui, ó, bateu no ar, eu posso tirar. Ai. Sai, afasta. É isso, vamos zicando. Vamos zicando. A primeirinha ela não cai nunca, ó lá, ó. Que ela é esquisita, ela sai. Ela sai. Essas bolas pequenas Sai, também. ó lá, isso, WNBA. Aí agora é obrigação, obrigação não vai. Ih, aí foi. Voltou, será que ele... Ih, 30 segundos. Ai, meu Deus, já encaixou outras. Vamos ver se sai. Ai, É precisa isso. da Moneyball. Ó, vai dela, é isso. Precisa da... Ai, daí é forte, daí ele é forte. E a primeira, sai. Sai. Ó. Não! Sai! E aí, Agora esquentou. pode ir. Pensou, respirou. Não, realmente. Realmente aí foi um amasso. 9-5? Tá. Dá Não, pra tá. acreditar. Beleza, Raulzinho. Mas ali, a primeira airball eu falei, Ai, nossa. a primeira é muito leve, aí eu fico muito naquela de difícil, achar que eu vou fazer muito e acabo fazendo menos. Exato, né? Ela é menorzinha, cabe mais no aro, né? Essa aqui da W também nunca tinha visto a da WNBA menor, de é. perto. Difícil. Bom, vamos lá. Tem mais uma rodada pra cada e depois tem mais um. Então dá tempo de correr atrás desse preju aí. Vambora. Vamos ver se faz mais que 5 agora, né? Não, é pelo amor de Deus, mano. Tem que dar uma mínima melhorada, pô. Tô pronto. Ixi, começou bem, hein? Ai, meu Deus. Money! Pequenininha. Tá torto! Aí. 2. Ai, mano. Meu Deus. Que horror. Nossa! Moneyball. Sai. Ai. Consegui ser pior que na primeira. Quando a primeira entrou, eu falei, nossa. Eu também achei que Estourei. achei que você ia embalar. Acertei a 6, a pequena, estourei. Quantas eu fiz? 2 pontos. Com uma rodada, o Raulzinho ganhou de mim. Que
Fiz 2. Agora, gente, se tinha alguém torcendo pra mim aí, realmente torcer vai ficar muito difícil ainda. pra nós. Tem que torcer muito mais. Cara, você acredita que eu nunca brinquei assim? De fazer, tipo, jogar o campeonato dos 3. É da hora, né? É maneiro. Pô, eu sempre quis, mano. Agora já descobri, já sei que não é pra mim. Sempre tive essa curiosidade. Quantas eu mato? Aí, ó. A resposta aí, quantas eu mato. Faz aí, Elza. Filma aí, mano. Que é o aquecimento do Curry, né? Ele vai ser... Olha, velho. Tá bom. Bonito de ver quem sabe jogar de verdade, né? Vou começar desse lado aí pra ver se me dá sorte. 9-7. Realmente, vai ter que ser no milagre. Isso, primeira é exato. chata, hein? A primeira tem que estar fora. Essa também, nem encosta no aro, né? Isso, sai. Ficou pesado. Sai também, pesada, isso. Fora, fora. Sai fora. Sai. Foi uma money, hein? Foi uma money, azedou. Azedou. Sai! Tem que ser no grito. De cá. É isso. Afasta. Sai. E curta demais. Focar na money ball. Sai money, curta. Ai, ai, ai. É isso. In and out. In and out. Pequenininha, curta. Ai, ele pegou a manha da A pequenininha. pequenininha ficou gostosa agora. É, então, aí ele pegou a manha da pequenininha. Parece aquelas maquininhas de basquete. Sai, Raulzinho. Entrou. Vamos ver. Azedou. Sai, money. Ai. Ai. Ó, liga o VAR aí que encostou na bola, hein? Não encostei. Encostou na bola, hein? Eu só interferi Quantos que nas foi? Eu nem moléculas contei. da atmosfera. Ele acertou 8 bolas agora? 8 pontos. 8 pontos. 8 pontos. 17-7. Se você queria emoção, não vai ser hoje. Mas fica aí pra dar umas risadas. Bom, vamos pro próximo desafio, que é lance livre vendado. A gente tava falando dessa diferença, né, de Brasil, Estados Unidos e tudo mais. Quero saber da Olimpíada. Porque assim, estava lá, tive a felicidade de estar na Olimpíada. Tava torcendo com a alma. Ih, puxei o microfone. Mas ficou. Foi mal, puxei na... Você vê como eu tava com a alma. Tive a oportunidade de torcer pro Brasil nas Olimpíadas, vi 2 jogos e eu vi o jogo com o Dream Team. Como é que é a energia de representar o Brasil numa Olimpíada? Cara, é diferente. Ali você tá por amor, por paixão e, sabe, não tem a motivação financeira, não tem a motivação de status, não tem a motivação de, eu quero ficar famoso, o que for, que é a motivação que cada atleta tem. Ali você tá com os caras que você cresceu jogando junto, vieram praticamente do mesmo lugar que você veio, que passaram pelas mesmas dificuldades, então tem, assim, algo especial que é até difícil de... Até dá arrepio falar. Que da hora. Até é difícil de explicar, assim, sabe? É uma coisa, assim, muito, muito emocionante e você, sabe, pisar ali na quadra e tá enfrentando caras que a gente, sabe... Eu já jogava contra eles, mas eu via companheiros de equipe que a gente até brincou no grupo do WhatsApp. 3 dias depois, tinha o Lucas Dias que estava jogando contra o Osasco, sabe, a diferença, assim, sabe? 3 dias atrás eu tô jogando Olimpíadas contra LeBron James, Stephen Curry, e 3 dias depois eu tô aqui em Osasco jogando, sabe, não menosprezando, Não, mas claro, é uma todo diferença. mundo sabe, exato. Então, assim, da mesma forma que os caras do Osasco deviam falar, mano, o maluco tava jogando contra o LeBron. Exatamente. Deixa eu ver se ele ainda tá suado aqui ainda, pra pegar um pouquinho do suor do LeBron. Exatamente, tem essa, é diferente, mas assim, é uma coisa que é difícil de explicar. Assim, você sente como torcedor, imagino que é difícil de explicar como o torcedor tá ali. Eu lembro o jogo contra a França, jogando contra eles, o primeiro jogo na casa deles, cara, e o ginásio, não sei se você foi na primeira fase, era um ginásio que acho que foi de futebol adaptado pro basquete. Então, muita gente, acho que mais do que os jogos que eu tinha na NBA. É uma coisa assim, é sensacional. Fred, Raulzinho, take 1, dinâmica 3. Fala dele, velho. Próximo desafio, lance livre vendado.
A gente vai tentar meter o Mutombo, this is for you. Mas nenhum de nós é o Michael Jordan, com todo respeito. A minha distância do Michael Jordan é um abismo, a sua é um pouco mais curta. Também é um abismo. É um abismo menor. É um abismo menor, o meu é o Grand Canyon. 2 rodadas de 10 lances livres para cada um. E a gente vai ser parceiro, é uma competição, mas a gente vai falar, tipo, ó, esse foi muito curto, esse foi muito longe, esse foi muito forte, bateu em tal lugar, tal, pra gente ter a referência. Demorou? Fechou. Deu-lhe uma. Pra calibrar. E se eu ganhar esse aqui, aí a gente vai para um terceiro desafio, que é morte súbita. Se você ganhar esse aqui, aí realmente aí você matou a fatura, você me varreu. Fechou. Fechou? Então vambora. 10, né? 10. Sem roubar, né? Não precisa Não ganhar precisa. de mim roubado. Então vamos lá. Primeiro lance livre, do Raulzinho. Foi muito pra direita, no fundo. Direita no fundo. Direita no fundo. Muito pra direita. Mas só que aí foi curto. Foi curto. Pelo barulho, você reconhece não, né? Aham, dá pra saber que eu errei. É mesmo? Não, pai. Não. Você errou sim. Agora onde bateu Direita no e ar, esquerda, não. Não, eu vejo você correndo assim, ó. Você corre, aí eu vejo, ó, foi pra lá, foi pra cá. 2 arremessos. Ui, fundo. Não foi bico, não. Essa aí, ó. Essa airball. 7º arremesso. Mandar no tabelão. Raulzinho. Tabelão. Colocou na costurinha, buscou o tabelão, bateu na tabela, mas do lado direito. Pode deixar que eu te salvo, Raulzinho, fica tranquilo. 8º arremesso de Raulzinho, vai começando a dar aquela agonia de que não acerta. Raulzinho! Agora Tá caiu, dentro, né? Tá dentro. Última, Tá acertou. vendo? Olha, eu devia ter nona. ido um pouquinho pra cá desde a primeira. É verdade, ainda bem que você pegou essa manha só no final. Nada, direitola. Já tinha feito isso, Raulzinho, na vida? Já tinha feito assim, ó, arremessar um aberto, aí eu pego, fecho o olho pra treinar. Aí fecho o olho, mas fecho o olho na hora de arremessar só. É mesmo? Mas no treino faz isso? Tem técnico que fala, às vezes, por exemplo, para você acostumar a fazer sempre o mesmo movimento, mas você não sabendo nem onde você tá é muito mais difícil, né? Eu já fiz até dos 3, por exemplo, na hora que você vai arremessar assim, você fecha o olho para meio que fazer sempre o mesmo movimento. E, mano, já teve algum lance livre muito importante que você bateu? Tipo, sei lá, no finalzinho do jogo, assim? Teve um, eu não tava nervoso, porque eu tava assim, foi um jogo que eu tava jogando muito bem, eu tava bem focado, foi contra o Toronto, eu tava com o Washington Wizards, e era um jogo que eu acho que valia, a gente ia entrar no play-in, tinha mais pressão ainda do que um jogo normal. E eu tive 2 lance livres no final que eu acertei, eu não lembro o placar, mas foram assim, lance livres que se eu acertasse, eu acho que a gente abria 3 ou 4 de vantagem, alguma coisa assim. O pior que foi durante o Covid, então não tinha muita torcida. Ah, entendi. Mas o banco dos caras era aqui. E aí os caras meio que ficaram ali na zona morta, assim, meio que invadindo um pouco a quadra e botando pressão, falando um monte de coisa. Eu acabei metendo os 2, mas... Mano, essa é outra dúvida que eu tenho. Porque às vezes o cara, tipo, sei lá, mata uma bola no corner ali, pá, no banco dos caras. E às vezes eles já viram e já falam. Tipo, os caras meio que gritam, tipo, errou? Grita... O que os caras gritam? Get out of here, ou coisas tipo... Quando tá saindo, tipo, get out of here. Get out of here. No way. É mais do que pra atrapalhar, porque não pode, né? Tem regra que você não pode, tipo, bater palma no banco, ou gritar, ou levantar a toalha. Tem regra, então, tá vendo? Porque eu, sujo que sou, já Ia pensei... mandar. Exato, aqui, ó, fazia, na hora aqui, ó. Não pode. Caraca, É técnica. eu não sabia, olha lá, você não sabia disso, você também não sabia, sabe por quê? Porque vocês nunca jogaram na NBA, assim como eu, Raulzinho jogou. Então beleza, Raulzinho, vou eu agora. Você acertou minha, Acertei uma. né? Eu preciso acertar uma... E aí, Felipe, tô safe aqui? Você, ó, tá vendo? Trash talk aqui, ó. O cara falou no microfone, velho. Na hora que eu fui falar, vocês pegaram aí, né? Eu já fiquei completamente desconcentrado. Mano, sabe o que é pior? Meu professor tá aqui. Charlão, desculpa! Desculpa, velho. Eu acho que é isso. Os outros eu ganhei, que você não tava aqui. Aí, ó. Vambora. Se eu pensar muito, não vai. Sua esquerda. Foi muito esquerda? Foi, não pegou no aro, mas foi perto. A Desculpa, esquerda? esqueci, você tava...
Você deu passe normal, né? Eu esqueci que você tava vendo. Quebrou o dedo aí. E muito, essa aí foi muito pra esquerda. Pera aí, que tá chegando. Agora na segunda... Não, e pior que eu fechei o olho, eu já tô vendado e fechei o olho. Foi menos pra esquerda, mas muito ainda. Ainda tá pra esquerda. Não, o que eu me liguei é que eu tô de olho fechado, não tem por que eu estar de olho fechado. Essa aí foi mais perto, mais esquerda ainda. Tá chegando. Rapaziada, vocês não estão ligados. A câmera tá aqui? Vocês não estão ligados. O bagulho é muito difícil. Essa aí bateu na tabela, mas também do lado esquerdo. Ó, bateu no... isso aí foi perto. Um pouquinho mais de força, mas mesmo... E pra fazer igual. Ó. Ai. Foi curta? Foi curta. Mas, cara, é muito louco. Tipo, aqui já dá pra ver a diferença entre um amador e um profissional. Você vai falando pra ele, ele vai ajustando. Eu já esqueci completamente o que eu fiz no lance livre anterior. Não tem como. Aê, garoto! Foi? Acertou. Vocês não estão de palhaçada não, né? Não estamos. Ai, foi um bico de ar. Você acertou a direção, entendeu? Boa. Cheguei, hã? Não, acertou uma. Acertei uma, é isso. Difícil, mano, muito difícil. Não tem a menor referência, assim. Foi o que eu falei, a diferença do amador pro profissional. Ele consegue ir ajustando. Eu já tinha esquecido o gesto que eu fiz no anterior, tá, mano, um negócio assim. Eu sou um cara que acompanha muito futebol, obviamente. Então, tipo, pra seleção brasileira, é meio que obrigação ganhar. Pra seleção brasileira de basquete, é aquela parada de você falar, mano, vamos, velho, vai dar nós, a gente vai ganhar dos caras. E nem, por exemplo, quando foi pra jogar contra o Dream Team, no fundo a gente fala que realmente, a gente sabe que o nível é totalmente diferente. Mas, mano, eu acordei nervoso, pô. Aqui, ó, você fala de arrepiar, eu lembro que... Falei, mano... Vai que eu vejo a história da parada acontecer. Porque vocês ficaram, o Brasil não sabia se ia classificar ou não, tal, e aí tava ali numa dependência se pegaria o Canadá ou os Estados Unidos. E eu lembro que eu tava até trocando ideia com o Gui, ele falou, mano, que venha os Estados Unidos logo, mano. Se for pra vir, que venha os caras, mano. Quando a gente viu que ia jogar com os Estados Unidos, a gente falou, ou a gente vai fazer uma história absurda, ou vai ser uma experiência da hora. Então, tipo, a gente não tinha nada a perder. E lá no vestiário, a gente olhava um pra cara do outro e falou assim, ó, vamos chegar, vamos bater de frente pros caras. Os caras também têm 2 braços, 2 pernas. Como é que foi quando vocês souberam que ia enfrentar o Dream Team? E principalmente, como é que tava o vestiário ali? Cara, eu acho que cada um teve uma reação, assim, diferente. O nosso técnico, a gente achou que ele era maluco, o Petrovic, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, eu prefiro jogar contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem muito... Não sei se ele estava usando isso pra meio que motivar a gente, fazer a gente acreditar, mas eu prefiro pegar os Estados Unidos do que o Canadá. O Canadá, não lembro nem exatamente o que ele falou, mas meio que falando assim, os Estados Unidos tem muita gente que os caras não sabem quem que vai decidir, quem que vai, sabe? É um jogo mais desorganizado do que o Canadá. E a gente olhava pra ele assim, sabe? E aí, mas eu lembro assim, uma conversa que até eu senti, sabe, esse... Não nervosismo, mas esse negócio assim, cara, como que a gente vai ganhar dos caras, sabe? Mas assim, eu tive até uma conversa não foi no vestiário, foi um dia antes, eu falei, cara, o mais difícil do jogo como esse é a gente acreditar. Porque se você entra desacreditado, você não vai, impossível, você não vai ganhar. E eu falei com os caras que é verdade, eu já joguei contra esses caras, alguns ali do vestiário também já tinham jogado contra o pessoal, e os caras têm dia ruim também, sabe? Você vê, Stephen Curry tem dia que o cara não mete bola. Lógico que a gente ia precisar de um dia ruim de 6, 7 jogadores dos caras, que ia ser mais difícil, mas se a gente acreditar, pelo menos. Sim. Mas foi assim, foi uma mistura, sabe? De realizar um sonho de jogar contra o Dream Team, de estar ali, mas também de saber que ia ser muito difícil passar pelos caras. Mas foi assim, uma experiência, por mais que a gente não tenha terminado o jogo do jeito que a gente queria, foi uma experiência legal. Bom, vai lá de novo, Raulzinho. Bora. De lance livre, estamos 1-1. É difícil, né? Caramba, nunca tinha feito desse jeito. Ainda há esperança, brasileiro. Só preciso que ele erre todas e eu acerte minha. Ele encaixou. Ui! Esquerda, Raul. Esquerda. Você foi no fundo. Fundo. Pegou diretaço no fundo. Foi no meio, né? Ui! Isso não. Ui!
Chegando. Ui, nada. Tabelão fundo. 7º arremesso. Muita direita. Ai, Raulzinho. Tá indo longe? Tá indo no fundo? Mano, tá no fundo. Essa foi fundo direita. O que é mais louco? Eu sou competitivo, mas só que aí no meio você começa a torcer pro seu parceiro. Tô torcendo. Você tá me falando pra errado, né? Você tá Juro indo pra que não, direita, pô. falando esquerda. Não, o brasileiro tá vendo. Eu tô sendo honesto de verdade. Eu tô torcendo, Quantos mano. faltam? pra você Duas? acertar. Faltam 2. Ui, fundão! Última bola, brasileiro. Última bola. Tchau! Caiu? Caiu. Caramba. É isso. Bom, eu preciso de 2 acertos pra trazer a esperança pra poucas pessoas que estão torcendo pra mim. Mas vocês não têm vergonha, né? E o amador, vocês estão torcendo pro cara da NBA, da Euroliga profissional. Pô, pelo amor de Deus, né, mano? Assim é fácil. Assim é fácil. Você é torcedor do Real Madrid? Ora. Fred, a produção tá com você, hein, Fred? Para de fingir, nunca torceram pra mim. Preciso... Pera aí, pega de novo. Toca, Raul. Gostou dessa, né, Felipão? Você que é do rock and roll? Ah, não. Foi boa, foi boa. Faltou um pouquinho de força só. Caiu. Chuá. Que isso? Chuá na segunda já. Que barulho maravilhoso! Tem que começar a falar direção errada. Ah, mas tá bem. Preciso de mais uma. Caiu de novo. É verdade? É? É verdade? Pô, então ganhei o bagulho. Agora eu vou até o fim. Ai. Nossa! Que barulho maravilhoso! Que isso? Cheguei! Tarde, mas eu cheguei! Curta, essa aí foi curta. Não, mas já perdi já. Foi pra fechar bem, vai. Eu tô Pra fechar torcendo pra bem, você. né? Tô Tá torcendo. comigo. Já perdi, então tô torcendo isso. pra você. Então vai. Mutombo, this is for you. Ai, bico. Nossa, mano. Nossa, essa aí foi... Eu tô impressionado, cara. Mano, quando faz o chof, É bom, né? quando faz o chof, de olho fechado, é um dos sons mais bonitos da vida. Raulzinho, 1 a 1. É porque nem você achou que ia acontecer isso, né? A gente não tava preparado. A gente não tava preparado. E aí, como é que a gente mata isso? De costas, 3 pontos alternada. Quem matar primeiro ganhou. Fechou. Fechou? Fechou. Então tá bom. Bom, agora do tempo que você passou na NBA, afinal estamos aqui, né, na NBA Store, na NBA Brasil, falar de NBA. Qual que, mano, é a resenha? Não tem outra palavra pra definir. Qual é a resenha? Tipo, sei lá, um jogador que a gente nem imagina que é engraçado, uma situação fora da quadra que você passou, alguma coisa que o cara fala no vestiário, algum trash talk, alguma coisa. Quando te pergunta de uma história da NBA de um cara emblemático assim, qual que é a primeira que vem na tua cabeça? Por exemplo, o meu jogo contra o Kobe Bryant, sabe? É uma coisa que me marcou. Não tem, sabe? Não tem explicação. É igual jogar com as Olimpíadas contra os Estados Unidos. Você tem assim fresco, né? Você conseguiu, tipo, desfrutar desse momento, assim? Sim, eu lembro de jogadas, sabe, que aconteceram no jogo. Eu lembro uma que ele veio batendo assim pra zona morta. E aí, quando você tá marcando um Kobe Bryant, um Stephen Curry, você até dá mais energia, né? E eu lá marquei provavelmente a melhor defesa que eu já fiz na minha vida. Aí o cara deu um fadeaway assim, ele arremessou, eu bati na mão dele assim, eu falei, não é impossível, né? Ou vai ser falta ou... Aí a bola, bum, caiu. Não sei se você lembra, mas ele no primeiro tempo ele deu airball, tava mal assim, no segundo tempo o cara não errava. Então assim, eu tenho memórias desse jogo principalmente, até porque foi o último dele, mas essa bola ficou meio que guardada na memória dele, eu marcando ele. Pô, você é louco, eu tô quase emociona aqui, velho. Você tá maluco, o cara marcou o Kobe. E, pô, se ele continuasse mal, você podia falar, mano, coloquei o Kobe no gol. De qualquer jeito ia ser bom, né? O cara meteu uma bola na minha cara ou anulei, pra mim. Exato, anulei o Kobe. Bom, vamos pro desafio, chega de papo, agora bolinha na rede, moleque. Primeiro que acertar de costas de 3 aqui, vence o desafio.
como você, né, fez muito mais cesta que eu, você tem a vantagem de começar. Entendeu? Porque aí, por exemplo, você fez. Acabou? Acabou, você fez, acabou. Entendeu? Não tenho nem direito de arremessar. Demorou? Demorou. Será que primeiraça? Ui! Achei que você ia ter a sua chance. Que isso? Mano, essa aqui, eu vou com as duas. Eu vou tipo mascote, tá ligado? O Benny. A luvinha. É o Benny do Chicago? Aí. Com uma, será que é mais fácil, velho? Aí. Vou de uma de novo. Ui. Caramba, a gente tá mal, hein? Aí. É pequena. Vai na pequena. Ai, meu Deus! Que Ele isso? tirou dali de dentro. Muito bom. Nossa. Se eu fizesse depois dessa minha quase entrar, eu ia ficar bravo. Caiu. Ai, Vou voltar pra minha tática das duas. É as duas, Raulzinho. Você as trate de acertar. Que eu tô chegando. ai. Eu tô chegando. Ai. Doeu essa, viu? Inacreditável! Inacreditável! Pra você que torceu contra, você acredita que eu virei? Cadê meu professor? Olha lá, tá vendo como era ele? Ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora. E eu voltei. Tá aqui. Vamos! Raulzinho, meu irmão, porra, mano. Certeza que eu tô realizando o sonho, a vontade, o desejo de um monte de gente que ama basquete, mano, quer bater uma bola contigo, ter essa resenha. Eu vi você contando as paradas da NBA, da Europa, da seleção. Então, mano, o da hora da NBA Brasil é isso, que a gente tem acesso a caras como você, assim, pra matar várias curiosidades da galera que tem ali. Então, mano, muito obrigado por ter topado, meu irmão. Valeu mesmo, tamo velho. junto. Curtiu? Curti, foi É isso, Curti mano. mais ou menos, eu perdi, né? Tá bom, tá bom. Vamos lá, tá aí, ó, as redes sociais do Raulzinho. Também é o Fredão aqui, sigam o Fredão lá no Instagram também. E se você não é inscrito aqui na NBA Brasil, se inscreva agora, porque tem X1 do Fred, tem rodada da NBA, tem um monte de coisa aqui pra você assistir. Fechado? Um beijo, tamo junto. Que é isso, preciso contar pro meu filho, ganhei do Raulzinho. Filho! Filho, ganhei do Raulzinho!